mais um vídeo de notícias, e dessa vez o mês de março. Como vocês podem perceber, eu havia dito sobre o mês anterior de fevereiro que tinha sido um mês fraco, e esse mês agora foi exatamente o oposto do que o anterior foi. Esse mês ele foi cheio de notícias interessantes, e sem mais demoras eu vou falar de cada uma delas aqui. E esse vídeo já começa com uma boa notícia, que é o lançamento da revista Moonshine, que trata sobre máfia, só que com elementos de horror. Ela é escrita pelo Brian Azzarello e com a arte do Eduardo Risso, que é a dupla que trabalhou em 100 Balas. A história trata de um mafioso que tenta convencer um fazendeiro a produzir bebida ilegalmente, já que a história se passa no período da lei seca, para o chefe dele que atua em Nova York. E no meio dessa ideia de vender bebida ilegalmente, ele vai se meter logicamente em todo tipo de encrenca, porque afinal de contas se trata da máfia. E o título da revista, no caso, Moonshine, se dá pelo fato de que eles chamavam a bebida até para tentar esconder que eles estavam produzindo dessa maneira, porque logicamente eles estavam fazendo uma coisa ilegal, vendendo bebida num período que era proibido. O quadrinho vai ter 148 páginas, formato americano, capa dura, e o papel não foi informado nem sequer no site da editora, ao preço de R$ 74,90. Por esse preço vocês já podem desconfiar que esse quadrinho está sendo publicado pela Panini, pela Devir ou pela Mitos, e no caso ele está sendo publicado pela Mitos, e esse é o problema principal desse quadrinho ser trazido para cá. Mesmo que a Mitos informasse o papel do quadrinho e ele fosse tipo couché de gramatura alta, mas a Mitos é aquele tipo de editora que a gente já conhece. Eles têm a cara de pau de cobrar R$ 75 numa edição de 148 páginas. E é aquela situação que os leitores aqui vêm passando já há um bom tempo, pelo menos há uns 3 anos, que as editoras elas chegam até a trazer alguma coisa muito boa. Eu gosto muito dessa dupla, não tenho que se falar sobre isso. Eu tenho quase que a coleção de 100 Balas completa e gosto muito dessa série, gosto muito dos roteiros do Brian Azzarello e o desenho do Eduardo Risso. É uma maravilha. E é aquela coisa, não adianta nada você trazer um quadrinho bom e inédito como esse pode ser no caso, com um preço desse tipo, porque você acaba impedindo o leitor de comprar. A Mitos é uma editora que antes mesmo da Panini fazer os preços altos que ela faz hoje, ela já colocava os preços altos dela há muito tempo. Eu criticava muito essa editora no meu blog, apesar de que hoje em dia a Panini já superou ela muito. E apesar do leitor saber que essas revistas podem ser compradas na Amazon ou em outras livrarias online com preço mais baixo, quando ela fizer aqueles descontos bons mesmo, no fim das contas quem gosta do trabalho dessa dupla vai ter que esperar do mesmo jeito que sempre faz por alguma promoção. Até porque parece que é proibido para essa editora Mitos publicar quadrinhos baratos, pelo menos em formato americano. Assim como é também para editoras como a Devir e hoje em dia, em alguns casos, para Panini. A próxima notícia é sobre a situação do Conan pela editora Mitos. A Mitos divulgou no blog dela, chamado Mitológico, dizendo que sobre o Conan a situação dele vai ficar estagnada e que mesmo assim haverá pelo menos mais uma publicação dos volumes de As Crônicas, mas sobre o próprio título As Crônicas e Conan edição histórica, elas realmente vão ficar paradas. Ela não mencionou a revista Rei Conan no meio dessa situação, dessa nota que ela divulgou. E também ela chegou a dizer que vai ter mais lançamentos para 2019, o que é no mínimo estranho, porque a gente sabe que quando a Conan Properties International, que é a empresa que detém os direitos do personagem, voltou a licenciar as histórias para a Marvel,
ela também licenciou dentro de um contrato com a Panini. Então eu acredito que o fato pelo qual a Mythos ainda vai lançar material do Conan é porque o contrato que ela tinha anteriormente cobria um período em que ela ainda pudesse lançar histórias, ou que ela ainda tenha direito de lançar algumas histórias pelas quais ela já pagou. Mas o mais provável de acontecer realmente é que a Mythos pare de publicar esses títulos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com certeza, mas pelo fato de que a Panini detém os direitos agora, é bem provável que aconteça. E no meio desse rolo todo que vem acontecendo com o personagem desde o ano passado, que, como foi anunciado, poderia ter sido o ano do Conan, mas não foi, e também não dá indícios de que esse ano de 2019 vai ser também, é que a Panini é tão desgraçada no modo como ela trata com essas questões de licenças e no que ela vem fazendo até hoje com o leitor, que até quando ela está envolvida em alguma questão que não é relativo a quadrinhos que ela publica, ela dá um jeito de estragar tudo. Porque vocês vejam o que aconteceu. Muito provavelmente o motivo pelo qual a Salvat teve que cancelar a coleção A Espada Selvagem de Conan é pelo fato de que, quando houve essa negociação lá nos Estados Unidos e a Panini, logicamente por representar a Marvel aqui no Brasil, ela adquiriu os direitos do personagem, ela acabou ferrando completamente com o que seria simplesmente a melhor coleção de quadrinhos já publicada aqui no Brasil, nesse formato de volumes com 60, 70 edições. Então, não contente em ferrar com a publicação dos próprios quadrinhos, a Panini deu um jeito de indiretamente estragar até a publicação dessa coleção, que seria muito aguardada e depois de publicada, pode ter certeza, seria aclamada entre os leitores. Era uma coleção muito boa, com um papel de qualidade, bom acabamento e somente pegando histórias essenciais do personagem. E a Panini, sempre ela, deu um jeito de acabar com tudo isso. E o próprio fato das outras editoras ficarem impedidas agora de publicar o Conan faz com que essa onda toda de otimismo que os fãs do personagem vinham tendo simplesmente receba o último prego na tampa do caixão. Sendo assim, a gente só tem que dizer o seguinte: obrigado, Panini, entre aspas. Obrigado por ter ferrado com tudo que poderia ter sido publicado de bom do Conan, com esse novo retorno dos direitos do personagem para a Marvel, mesmo que ela não tenha culpa direta em relação a isso. Outra notícia chata que aconteceu logo no começo desse mês também foi o anúncio do artista Mike Deodato, o artista brasileiro, dizendo que após 24 anos trabalhando para a Marvel, ele está saindo agora da editora, sendo que desses 24 anos, 18 ele trabalhou como artista exclusivo. O primeiro quadrinho que ele desenhou na Marvel foi Vingadores, ainda na época que o Bob Harras escrevia. E nesse tempo todo ele trabalhou em várias mensais, incluindo sagas e spin-offs. Ele trabalhou com o Hulk, com os Thunderbolts, trabalhou nos Vingadores, como eu já havia dito, trabalhou com Homem-Aranha também, Elektra, trabalhou na saga Pecado original, também no Thor, na revista Velho Logan e mais recentemente na revista do Thanos, escrita pelo Jeff Lemire. Depois do período em que o Deodato começou a reformular o traço dele, porque teve um tempo em que ele trabalhou para o mercado americano que os desenhos dele estavam muito ruins, era simplesmente uma cópia do estilo do Jim Lee, só que piorada, com anatomia exagerada e todas aquelas coisas que era comum ver nos desenhistas que se influenciaram pelo Jim Lee. Mas depois que o Deodato começou a desenhar dentro de um estilo mais próprio, que ele melhorou muito o traço dele, se tornou um dos artistas brasileiros
mais talentosos que você podia ver trabalhando no exterior. Eu gosto muito do desenho dele. O desenho dele é excelente. É um desenho muito bonito e muito elegante para desenhar os personagens da Marvel. E apesar da gente saber que um artista do calibre dele não vai ficar sem trabalho, não vai ficar inativo, é uma pena realmente que ele esteja saindo da Marvel, porque foi lá que ele teve os melhores trabalhos dele, que ele se destacou mais. Mas ao mesmo tempo, a partir de agora, isso vai dar oportunidade para que ele trabalhe em outras editoras. O caso mais lógico disso é a DC, é claro. Imagina o que um artista como ele não faria se ele fosse para DC e pegasse um título do Batman. Então, como ele é um cara muito talentoso, pode ser que surja muita coisa boa daqui para frente com essa saída dele da Marvel. E a próxima notícia também é uma notícia boa e é relacionada justamente ao Mike Deodato. É que ele vai lançar pela editora Dark Horse uma revista chamada Berserker Unbound. E vejam só, vai ter a participação nos roteiros do próprio Jeff Lemire, que já havia feito parceria com ele, como eu disse no título do Thanos. E a história vai ser sobre um bárbaro que viaja por dimensões para impedir que um feiticeiro destrua os mundos por onde ele passa. E além dessa sinopse, poucos detalhes foram liberados sobre a história. Sobre essa parceria, o Jeff Lemire disse que a ideia de fazer um quadrinho autoral veio logo quando eles começaram a trabalhar juntos em Thanos, que foi quando ele passou a admirar bastante a arte do Deodato e que ele procurou escrever a história reforçando os pontos fortes que o desenhista tem no traço dele. E pelo menos um detalhe em relação a esse projeto autoral eu tenho que destacar aqui, que vocês sabem que o Deodato ele foi chamado para desenhar uma capa de uma revista do Conan e a arte saiu, só que ela não foi usada oficialmente, ou então deve ter sido usado como segunda ou terceira capa. E não é coincidência que o projeto novo e autoral do Deodato seja justamente uma história sobre bárbaros, até porque desde sempre ele admitiu que gosta do personagem e que era fã das histórias que a Abril publicou. E como o Jeff Lemire é outro cara que também não é idiota e ele tá sempre tocando os próprios projetos dele para poder ter direito em cima e ganhar mais dinheiro em cima do que ele escreve, acabou calhando de ser uma ótima junção de o Deodato e ele trabalharem juntos. Pode ser que venha coisa muito boa nesse quadrinho. Mas uma notícia que eu considero muito positiva é que a DC divulgou no site oficial dela que Frank Miller e John Romita Jr. vão trabalhar no novo título do Super-Homem. E eu vou colocar as capas que foram divulgadas aí para vocês verem. E pela sinopse que foi divulgada, a gente pode perceber que vai na linha de quadrinhos como o Superman e as 4 estações, que é aquela ideia de mostrar a história do Clark Kent desde que ele era criança, tendo que lidar com os poderes dele e como ele vai passar a ver o mundo e ver as pessoas em volta dele e das decisões que ele vai tomar sobre o que ele vai fazer com esses poderes. E pelo fato do título da revista ser Superman Ano 1, significa que ele vai poder dar a abordagem que ele quiser para o personagem e escrever o que ele pensa, as impressões que o Frank Miller tem sobre o Superman. E mesmo que as pessoas ainda tenham muito essa impressão de que ele não gosta do personagem, ele tem chance de escrever algo muito bom e que venha fazer jus ao herói. E é claro, pelo fato da revista ser desenhada pelo John Romita Jr., isso é um ponto que conta muito a favor, porque apesar do estilo dele não ser o mais adequado para desenhar esse personagem, mas ele tem qualidade e é sempre bom ver os trabalhos dele, principalmente quando ele faz boas parcerias, como o caso dessa. Esse quadrinho está programado para sair no mês de junho nos Estados Unidos.
E para quebrar a sequência de notícias boas, veio a nota de que ainda perto do dia 20 desse mês de março, a Salvat anunciou que vai cancelar, que vai interromper prematuramente as coleções oficiais de graphic novels da Marvel, os heróis mais poderosos da Marvel e a coleção definitiva do Homem-Aranha. E como a gente já sabe desde o ano passado, isso veio a acontecer por causa dos problemas que a Salvat vinha tendo com distribuição e também com pagamentos de livrarias, já que pelo menos uma delas, que é a Cultura, vendia os volumes da Salvat. E sendo que elas estão sendo interrompidas agora, os últimos volumes no caso serão o da coleção Marvel, o volume 135, o da Heróis Mais Poderosos, o volume 100, e da coleção definitiva do Homem-Aranha, o volume 40. Sendo que a primeira estava programada para ter 150 edições, a segunda 100 volumes e a terceira 60 volumes. Segundo a nota divulgada, a única coleção dela que vai continuar é a coleção Tex Good, que vai passar a ser semanal, o que é uma coisa preocupante. Ela vai ser publicada desse modo a partir do volume 33, e é preocupante pelo fato de que, com essa frequência nas bancas, ela vai acabar talvez sofrendo do mesmo problema, já que o motivo parecido que provocou o cancelamento das outras coleções pode acabar provocando o cancelamento dessa. Entre elas também foi citada a coleção Espada Selvagem de Conan, que eu já cheguei a falar nesse vídeo, que foi cancelada há muito tempo antes, sequer sem que o primeiro volume chegasse nas bancas. Para fazer um resumo rápido em relação a tudo isso, ocorreram muitos problemas no ano passado, como eu já falei várias vezes. O problema com as livrarias de calote, o problema na distribuição, o problema da Abril relacionado à Total e a própria crise no mercado que reduziu o consumo de quadrinhos, pelo menos para os quadrinhos que eram lançados em volumes de luxo e aqueles que não poderiam ter descontos em lojas. Mas a gente tem que incluir nessa história o fato de que a Salvat também tem culpa nisso, porque ela fez um planejamento mal feito. A longo prazo ela não poderia ter acelerado a publicação dos títulos, sendo que ela já vinha tendo dificuldade em vender os que estavam saindo mensalmente. E no fim das contas isso acaba sendo algo previsível de acontecer, porque com o aumento que vem acontecendo sucessivo de várias editoras, quadrinhos se tornaram muito caros aqui no Brasil, e a gente sabe que quando o dinheiro aperta, essas coleções e esses volumes caros são os primeiros a sofrerem cortes. Então o que está acontecendo hoje com a Salvat e também o prejuízo que os leitores estão tendo hoje é algo que acaba sendo muito previsível. E ainda no assunto de coleções, no ano passado a Planeta de Agostini noticiou que lançaria uma coleção do Príncipe Valente. Ela chegou a colocar, como sempre acontece, alguns volumes em teste, e essa coleção ela já foi publicada na Espanha. Ela conta com 82 volumes e vai publicar as histórias do autor Ralph Foster, que foram feitas desde 1937. Essas histórias elas passaram por uma remasterização do material original e vão ter o formato de 22,5 cm por 31 cm e capa dura. Além disso, ela vai trazer matérias especiais e aqueles extras que mostram os bastidores da produção do quadrinho e falam sobre o autor. Como é de costume nessas coleções, a lombada também vai formar uma imagem e ela vai ser impressa em tecido. E a Planeta de Agostini promete divulgar mais notícias em breve. Essa é uma excelente notícia. É muito bom saber que essa série vai sair completa e que, diferente da Salvat,
a Planeta de Agostini está conseguindo fazer com que o planejamento de publicações dela tenha êxito, já que ela chegou a finalizar uma série de Star Wars com sucesso também. E tomara que, a despeito dos problemas que essas editoras que publicam coletâneas vêm tendo, tudo dê certo e ela acabe sendo finalizada. E pessoal, esse mês de março foi o mês em que o personagem Batman completou 80 anos. O pessoal da DC mostrou um vídeo em que atores de séries dos personagens da empresa fazem uma homenagem ao personagem. E naturalmente vários artistas da DC se manifestaram fazendo as próprias homenagens deles, incluindo o Frank Miller. E como todo mundo sabe, no dia 30 de março o personagem completa aniversário, sendo que a primeira aparição dele aconteceu em Detective Comics número 27, do mês de março de 1939. E o que se tem para falar sobre esse personagem é que ele é simplesmente excelente, não é à toa que ele teve essa longevidade. E uma coisa que é interessante observar a respeito do Batman é que, apesar dele ser um personagem tão antigo, eu fico impressionado até hoje com o interesse e com a paixão que quem é fã desse personagem tem até hoje. Eu acho que de tantos personagens antigos de quadrinhos ou de outras mídias, como é o caso do Pato Donald ou o próprio Superman, o Batman é um personagem que ele atrai um interesse absurdo. As pessoas são fissuradas nele mesmo o personagem já tendo tantos anos de estrada, e ele continua realmente fazendo por merecer essa adoração toda, que ele continue durando eternamente e que ele continue sempre rendendo as excelentes histórias que ele rendeu até hoje. E pessoal, para finalizar esse mês de março, eu não poderia abordar nenhuma outra notícia que tivesse tanta importância quanto essa que eu vou falar agora, que foi o caso da Panini com o Neil Gaiman. Como vocês já devem estar sabendo, um leitor brasileiro chamado Thiago Ribeiro, como qualquer pessoa decente e que naturalmente esteja revoltado com o péssimo trabalho que a Panini vem apresentando, ele teve a brilhante ideia de ir até uma rede social em que o Neil Gaiman é inscrito, no caso o próprio Twitter dele, para relatar diretamente ao Neil Gaiman que a Panini havia cometido um monte de erros na edição de aniversário de 30 anos de Sandman. E o próprio Neil Gaiman se mostrou decepcionado, afirmando que isso é realmente decepcionante. A qualidade das edições no Brasil sempre foram muito boas. E por que no caso essa notícia é tão relevante? É que, como eu já havia dito muitas vezes e volto a repetir aqui, o ano passado que a Panini fez para os leitores foi simplesmente horrível, aumentando preços e cometendo muitos erros e sendo teimosa, publicando muitos quadrinhos que os leitores estavam esperando que fossem publicados aqui, com preços absurdos e excesso de luxo. De lá pra cá, essa é realmente a maior facada que a Panini já levou até agora. Porque parem só para pensar há quanto tempo a Panini vem entrando em contato com o leitor através das redes sociais dela e dos sites e do canal, sendo que esse mesmo canal já está parado há um bom tempo, dando desculpas esfarrapadas e simplesmente seguindo com o modo dela de publicar, aborrecendo completamente o leitor, fazendo com que muita gente desista de comprar os quadrinhos dela, sendo que até que enfim a Panini tomou um belo de um revés. E essa patada, esse mesmo revés, ele veio de um artista grande como Neil Gaiman, conceituado e conhecido no mundo inteiro. Então não se tratava dos leitores que a Panini normalmente costuma ignorar e tratar com descaso. É o próprio Neil Gaiman que está dizendo que está decepcionado com a Panini, e ela não tem como ignorar isso, porque sabe que alguém do porte dele falando vai gerar uma repercussão muito ruim para a editora. Essa notícia ela foi mostrada no portal do Globo, e apesar desse jornal ser tendencioso, ele tem um alcance grande, e por isso mesmo a Panini acabou dando atenção a isso.
mas vocês podem perceber que realmente a Panini não deu ouvidos aos leitores. A Panini não fez isso porque ela está promovendo agora um recall dos quadrinhos que saíram com defeitos. Ela não fez isso por bondade, não fez isso por levar em consideração a opinião do leitor. Ela fez isso pura e simplesmente porque era o Neil Gaiman reclamando de uma edição que ela publicou. Daí vocês tiram o quanto essa editora é cara de pau e o quanto ela é sem vergonha. Apesar da gente saber que dificilmente a Panini vai mudar o jeito como ela publica, e mesmo esse caso não vai servir para corrigir o que ela faz de errado, mesmo que ela corrija especificamente a publicação desse quadrinho, a gente não tem garantia nenhuma de que não vai acontecer com outros. O que eu posso dizer pela minha parte é que você fica com aquela sensação de bem feito, de que realmente a Panini tomou uma no meio da testa, porque ela merece, porque é uma editora cretina e realmente ela tinha que passar por isso para poder ter, sei lá, uma vaga noção do tanto de merda que ela vem fazendo. E esse rapaz aí, o Thiago Ribeiro, ele tá de parabéns. Esse cara merecia receber uma medalha. E esse tipo de coisa tem que virar uma prática não só para Panini, mas para as outras editoras, que é essa coisa de você dedurar a editora pro autor. Toda vez que uma editora cometer um erro, você ir lá e tentar entrar em contato diretamente com o autor para poder esclarecer o que está acontecendo, porque só assim essas editoras vão tomar vergonha na cara. Então é isso, minha gente. Tanto aconteceram coisas muito boas esse mês, como aconteceram coisas péssimas, e sempre que a gente dá alguma notícia ruim, boa parte delas é relacionada a alguma editora. Isso não é coincidência. Mas eu agradeço a vocês que tiveram a paciência de ver esse vídeo até agora. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem aí para eu saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.